ou seja, aquele texto onde Ananias e Safira, não é? Vendem o campo e declaram um valor, não declaram um valor correto, né? Na hora de fazer a oferta, e acontece então algo tenebroso depois dessa passagem, uma das passagens mais terríveis do Novo Testamento, os dois caem fulminados, né? Mas o que chama bastante atenção nossa aqui nesse texto é com relação à ligação que o apóstolo Pedro faz diretamente, você pode ver isso no final do verso 3, né, que também mentistes ao Espírito Santo, e aí ele no final, no versículo 4, coloca não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, Ananias aqui, ele mentiu ao Espírito Santo e mentiu a Deus. Uma declaração bastante solene da palavra do Senhor relacionada à divindade do Espírito Santo. Um outro texto que corrobora isso que eu estou falando, o Salmo 139. O Salmo 139, nós leremos também dois versos. Serão o verso 7 e o verso 8. A gente vê atributos divinos relacionados ao Espírito Santo. Salmo 139, o verso 7 e o verso 8. Assim a palavra do Senhor: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, a atribuição aqui, né, de uma característica, de um atributo divino incomunicável, a gente vai ver isso mais lá na frente, ou seja, a onipresença. A onipresença é um atributo divino, um atributo de Deus, obviamente atribuído aqui ao Espírito Santo. Né? Para as passagens em que a gente pode ter esse mesmo tipo de afirmação, esse mesmo tipo de ideia sendo claramente exposto nas Sagradas Escrituras, né? Como nós vimos também na última semana, com relação à obra da criação, o Espírito Santo presente ali, a palavra do Senhor dizendo, né, que o Espírito de Deus se movia pela face do abismo. Dissemos um pouco, e vamos falar mais ao longo dessa atuação do Espírito de uma maneira geral na nossa vida e em todos os aspectos da existência humana. Uma das coisas importantes a considerar aqui inicialmente, e é daquilo que muitas vezes a gente ouve, muitas pessoas creem assim. Lembra que eu disse que, embora o número de controvérsias, a intensidade das controvérsias relacionadas à divindade do Espírito Santo sejam menores, as controvérsias relacionadas à divindade de Cristo, elas existem, e alguns desvios aparecem nesse sentido, ou seja, a gente vê muitas pessoas tratando ou pensando na terceira pessoa da Trindade, pensando no Espírito Santo como uma força, uma energia, alguma coisa não pessoal, não é? E eu não preciso nem fazer alusão ao nome, mas muitos desses que batem em nossas portas, ou batem menos agora durante a pandemia, pregando, entre aspas, um evangelho. Não é evangelho porque não é novo, e não é evangelho porque não é bom, mas afirmam literalmente isso, ou categoricamente isso, ou seja, que o Espírito Santo se trata de uma energia, simplesmente de uma força, não atribuindo a ele, ou pior do que isso, furtando da pessoa do Espírito Santo a sua pessoalidade. Vamos abrir a palavra do Senhor nos Evangelhos, agora no Evangelho do apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 16. Verso 13. Desculpa, Esther. Sempre esqueço de falar o versículo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí um caráter assim, bastante claro, uma palavra bastante clara aqui, que o apóstolo João, inspirado pelo próprio Espírito Santo, nos deixa a respeito dessa pessoalidade, essas características. Ele guiará, né, nos guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, anunciará as coisas que hão de vir. Então, a gente tem que tirar da nossa mente essa ideia. E eu confesso, e aí é uma coisa, uma pergunta até retórica, muitas vezes,
porque a gente tem a tendência a pensar no Espírito Santo desta maneira, né? Muitas vezes a gente tem, inconscientemente, pensamos dessa maneira, não atribuímos essa pessoalidade, né? É muito fácil, muitas vezes, para nós pensarmos em Deus, Deus Pai, né? Na figura de Deus Pai, do Filho, mas com relação ao Espírito já se começa a pensar em alguma coisa nesse sentido, não é? Então a gente tem que realmente trazer isso sempre a nós, à luz da palavra do Senhor, essa pessoalidade do Espírito. E a gente vai falar agora sobre algo que a Bíblia coloca de uma maneira muito bela para nós com relação à comunhão do Espírito Santo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Paulo aos irmãos na igreja em Corinto, capítulo 13, verso 13. Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Corinto, 13, 13. Vamos sobre a pessoalidade do Espírito Santo, sobre a possibilidade, a realidade de um relacionamento com Ele e da comunhão que temos no Espírito. Diz assim a palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Já começa a falar um pouco aqui sobre a atuação e o ministério do Espírito, aquele que também, entre outras coisas, nos provê essa comunhão sagrada, essa comunhão com todos nós e com Deus também. Uma das coisas importantes que foi colocada aqui, eu já mencionei, e no programa que o pastor Márcio nos passou, o programa para elaborarmos as aulas, são algumas coisas relacionadas ao Espírito que geram, via de regra, muitas dúvidas nas pessoas. E ele até brincou na primeira aula, na aula inaugural, com duas palavras. Eu não sei se vocês se lembram quando ele falou sobre inspiração e iluminação. Não sei quem estava presente na primeira aula, quando ele falou sobre essas duas palavras. E chegou um momento aqui em que nós vamos tentar trabalhar com essas duas palavras, e eu gostaria de abrir aqui o microfone, vocês abram os microfones, se isso não for causar um danzé técnico aqui na aula, e a gente vê isso na sequência, a respeito de, para você, né, pode falar sem medo de errar, porque todos nós estamos aqui para aprender, como você diferencia essas duas palavras quando a gente as vê, né, relacionadas à obra do Espírito Santo? Inspiração e iluminação. Um de cada vez, para não congestionar. Viu? Geralmente a gente fala em inspiração, nós lembramos do quê? O que é inspirado? A palavra de Deus. A Muito Bíblia, bem. né? Muito bem. E aí eu entendo como talvez iluminação do Espírito Santo, o entendimento que a gente que o cristão procura, né, acerca do que é correto, do que é agradável, e isso em busca estudando a palavra de Deus e se aprofundando na palavra de Deus. Então, não sei se está certo, mas pelo menos eu entendo dessa forma, assim, você vai, parece que as coisas vão a palavra vai se iluminando, né, vai clareando, vão caindo escamas, né, dos nossos olhos e as coisas vão ficando mais claras. Não sei se é isso. Sim. Muito obrigado pela contribuição. Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito? A Lívia quer falar. Ai, amor. Oi, Lívia. Ele me compromete. Mas tá, eu vou falar. Assim, inspiração, eu vejo que foi quando Deus, ele inspirou, né, as pessoas a escreverem os livros da Bíblia. E iluminação, para mim, é aquilo que Deus se revela, como Deus se revela a nós através da sua palavra. Legal. Estamos tendo contribuições importantes aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? E eu vou fazer uma provocação aqui. Estou aqui para eu tenho sobre iluminação. Inspiração, acredito que seja a respeito da inspiração divina, né, da inerrância da palavra de Deus para nós. Inspiração, desculpa. Inspiração, isso? Inspiração, isso. E iluminação tem a ver quando é feita a exposição e você tem aquela que Deus lhe dá o entendimento de você entender aquela passagem
a aplicação dela naquele contexto e trazendo para ao tempo atual agora, para o que se relaciona para nós, né? Para a gente, que a gente aprende a respeito da palavra. Legal, legal. Uma provocação mesmo assim. Digamos aqui que eu fosse, aliás, bem longe disso, né? Mas, hipoteticamente, aqui, elevado à milésima potência, que eu fosse um compositor aqui. E eu, de repente, fizesse uma canção, né? Compusesse uma canção, uma linda letra, né? Obviamente, essa letra seria uma letra bíblica, né? Eu seria um compositor evangélico, vamos dizer assim. Hoje em dia é tão complicado, né, o termo, mas e que essa letra tocasse a vida das pessoas de alguma maneira, seja pela sua poesia, ou todos os componentes da música, que na minha ignorância eu vou pagar se tentar me citar todos aqui. E então, eu, fazendo essa obra, compondo essa obra, né, fazendo isso, coletânea de músicas e tal, eu poderia dizer que eu fui inspirado na confecção e na entrega dessa obra. Eu, Anderson dos Santos. Eu acho que é iluminação, irmão. Não poderia dizer que eu fui inspirado para fazer. Acredito que não. Boa noite, aqui é a Laís. Oi, Laís. Se eu não me engano, uma vez o pastor comentou que inspiração é só muito relacionado a Deus e a questão da palavra de Deus na Bíblia. Tá. Obviamente, né, como estou dizendo assim, de uma maneira fora, né, do nosso certame aqui, ou seja, fora dos nossos muros, né? Obviamente que eu posso ser inspirado a fazer várias coisas no sentido de que vi uma bela paisagem e fui inspirado por ela a fazer. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, estou jogando isso. A questão aqui, como vocês bem disseram, essas duas obras, essas duas ações, né, atribuídas ao Espírito, e como vocês bem disseram, a questão da inspiração, ela se refere à forma como Deus, então, moveu, como vocês bem disseram, os autores, né, humanos a registrar a revelação, ou seja, a sua palavra escrita. Né? Ela se refere a esse momento específico, aos autores das Escrituras. Né? A gente via antigamente, os autores das Escrituras foram homens santos e inspirados por Deus. Essa é aquilo que a gente aprende desde muito cedo, ou seja, os profetas, os apóstolos, reis que eventualmente registraram ali. Então, inspiração tem a ver justamente com como Deus comunicou, né? Comunicou a nós as verdades que queria que fossem comunicadas através das Escrituras. Então, muito boas as respostas que vocês tiveram. A iluminação, eu senti uma ou outra patinada aqui. Então, ela é a influência que a terceira pessoa da Trindade, ou seja, que o Espírito Santo, capacita, né? A influência dele capacitando e nos fazendo compreender a revelação, ou seja, as Escrituras. Então, a iluminação, só concluindo, enquanto a inspiração se relaciona com quem escreveu, a iluminação se refere com quem lê, ou seja, nós mesmos. Pois não, quem chamou? Laís. Oi, Laís, pode falar. A iluminação seria, toda vez que a gente ora ou vai ler a Bíblia, a gente pede que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria, né? Então, está mais vinculado, talvez, ao entendimento. Sim, relacionado especificamente a essa questão. Né? Também a palavra iluminação também pode ter algum sentido, mas nesse sentido aqui, nós estamos trabalhando com iluminação e inspiração é relacionado àquele que escreveu, ou seja, a inspiração, e aquele que lê, nós, a iluminação, no sentido de entendimento. Né? A gente pede para que Deus nos dê sabedoria nos nossos caminhos, mas eu digo especificamente com relação ao relacionamento aqui que está relacionado
com a palavra, com a revelação. Vou dar alguns exemplos, acho que fica um pouco mais fácil para nós. Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Escrito do apóstolo Paulo a Timóteo. A gente já volta depois para ver as eventuais dúvidas que podem ter surgido, ou que ainda persistem. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16. É um texto bastante conhecido por vocês. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. A gente trabalha com a questão da inspiração das Sagradas Escrituras, né? Ela é inspirada. E é uma das questões importantes que muitas vezes as pessoas pegam esse texto, né, e trabalham fazendo alguns recortes nele e que acabam não trazendo a verdade bíblica à tona, que a gente precisa da iluminação do Senhor para entender, né? Então, muitas pessoas veem da seguinte maneira, vou tentar reproduzir aqui, né? Toda a Escritura inspirada por Deus, e que não toda a Escritura é inspirada. Alguns, negando a inspiração dessa obra toda aqui, né, dizem que algumas partes delas são inspiradas e outras não, né? Então, eles colocam que tira o artigo definido aqui, eles colocam que toda Escritura é inspirada por Deus. Ou toda Escritura inspirada por Deus é útil, né? Como se tivesse dentro desse contexto aqui bíblico partes que não foram inspiradas. É lógico que quando a gente pensa com relação às genealogias e muitos aspectos históricos, muitas vezes a gente fica pensando onde é que está a inspiração aqui. Mas a gente sabe que dentro da riqueza da palavra do Senhor, todos os textos que estão aqui presentes têm utilidade para nós, para as nossas vidas, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente, quase que invariavelmente, a nossa incapacidade em alguns momentos, seja por limitações de cultura ou de muitas outras coisas, não exploramos, não alcançamos toda a profundidade, ou toda a riqueza que a palavra do Senhor tem a nos oferecer. E falamos de inspiração, e um texto para deixar um pouco mais claro para nós, a questão da iluminação. 2 Timóteo ainda, agora capítulo 2, verso 7. 2 Timóteo 2, 7. Depois nós vamos abrir em Efésios, mas como a gente já está em 2 Timóteo, vamos ver aqui 2 Timóteo 2, 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E o sentido aqui é justamente esse, né? O Senhor nos aclarando, Deus mesmo nos iluminando no sentido de que possamos compreender aquilo que Ele quer nos revelar através da sua palavra. E, por fim, o texto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 18 e verso 19, versando ainda sobre a questão da iluminação. Efésios 1, 18 e 19. Acompanhem comigo a leitura. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo falando aqui aos irmãos justamente sobre, irmãos em Éfeso, justamente sobre essa questão de quem provê essa iluminação, no sentido figurativo aqui, dos olhos, né? Os olhos do nosso coração, para que a gente realmente conheça os mistérios da palavra do Senhor. Ele fala sobre esperança, o chamamento, a riqueza da glória da herança dos santos, a suprema grandeza do poder e a eficácia da força do seu poder. Então, essas duas questões aqui para deixar bem claro para nós a diferença entre
o momento em que nós falamos sobre inspiração e iluminação relacionados à palavra do Senhor. Alguma dúvida? Que isso é muito importante para nós. Que a gente passe bem por essa questão. Irmão, Pois não. Eliana, está me ouvindo agora? Perfeitamente. Eu posso concluir, não sei se é certo, que inspiração vem direto de Deus. Iluminação vem de Deus, mas ele passa por um filtro, digamos assim, porque nós somos imagem e semelhança, mas aí pós-queda. Será que eu posso concluir assim ou não? Não, eu não iria por essa linha, mas pelo seguinte, nós pensamos com relação à inspiração, inclusive dos autores da palavra do Senhor. E eles também são seres que têm um impacto em suas vidas de Gênesis 3, ou seja, da queda, não é? Então, eu entendo que isso é sem filtro à luz da palavra do Senhor. É uma atuação direta de Deus no coração do homem, de uma maneira muito especial e única, quando nós pensamos em inspiração, né? Mas com relação à iluminação, ela é mais geral e comum àqueles que pertencem ao Senhor, né? O Espírito Santo ilumina os corações nesse sentido. Eu não vejo, é uma obra diferente do Espírito, mas ambas, né? As duas obras nesse sentido, a obra de Deus diretamente nos corações dos homens caídos, dos homens que precisam ou precisaram ser regenerados pela ação do próprio Espírito Santo, como nós vamos ver na sequência aqui. Ok? Ok, obrigado. Claro? Obrigado. Muito obrigado. Mais alguém? Sim. Oi, Laís. Como que a pessoa que estava escrevendo, isso é uma pergunta de quem conhece bem pouco, sabe? Me perdoa, assim, se eu destoar aqui do grupo, mas Sim. como que a pessoa que estava escrevendo a Bíblia, o que não era a Bíblia talvez na época, sabia que estava sendo inspirada ou como que passou pelo crivo para saber, isso aqui é inspiração, então vamos para a Bíblia, sabe? Legal, legal. A gente está falando de um período de tempo dessas duas coisas muito grandes. A sua pergunta é sensacional. E vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, nos 5 livros da Palavra do Senhor. Por exemplo, quem escreveu os 5 livros primeiros da Bíblia? Moisés? Moisés. Escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Como você pensa? Veja, isso não está escrito na Bíblia, né? Mas é para a gente pensar, e a gente está aqui para isso. Como você pensa que ele foi escrevendo o livro do Gênesis, por exemplo? No princípio criou Deus do céu e a terra. Com certeza, inspiração. Sim. Amém, glória a Deus. Porque senão a gente estava já começando mal, né? Se a gente não tivesse inspirado, já estávamos começando mal. Mas, veja, essa pergunta outro dia surgiu lá no curso, fazendo lá no Jumper, e a gente estava discutindo sobre isso, né? Como isso pode ter acontecido, as maneiras pelas quais isso aconteceu. Alguns se detêm na seguinte questão: não, Deus ditou para ele. Deus ditou para ele. Ele, através daquilo que ele ouviu ao longo de toda a história do seu povo, ele escreveu isso, tradição oral, não é? Então, a gente não tem, às vezes, a gente vê relatos, né, de escritores bíblicos que tiveram sonhos, né, visões, né? Não é que eles foram, por exemplo, nem todos entravam em transe, né? E a gente tem aquela figura do transe, muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, em alguém, no médium espírita, por exemplo, né? Alguma coisa até bem característica, né? De alguns, né, que põem a mão aqui e começam a fazer o espírito como que recebendo os espíritos lá deles, e é outra coisa, uma discussão para um outro momento. Não era sempre assim, né? Então, aqueles homens registravam, escreviam, Paulo mesmo escrevia aquilo que era a sua doutrina. A gente vê a carta que Paulo escreveu aos Romanos, é um tratado teológico de uma riqueza muito grande, né? E ele você não vê em todos os momentos, assim, ou explicitamente dizendo, olha, assim diz o Senhor, como a gente ouvia, por exemplo, os profetas
aqueles homens iam escrevendo. O processo para definição se um livro... Estou passando bem rápido, tá, Laís? Porque a gente está falando ali do começo da história e a gente está chegando aqui já para os séculos ali, bem depois dos apóstolos, né? Trabalhando essa questão daquilo que deveria fazer parte da Bíblia e daquilo que não deveria. Então, irmãos daqueles momentos, daquela época posterior, trabalhavam alguns aspectos do texto bíblico, ou seja, similaridades com outros textos de épocas parecidas, e você vê isso principalmente nos evangelhos acontecendo, nos sinóticos, né, que a gente chama de Mateus, Marcos e Lucas, eles comparando esses textos que não eram contrários àquilo que eles já tinham em mãos, ou seja, os livros de Moisés, por exemplo, os livros dos profetas, então, alguns crivos, né, eles eram submetidos aos escritos para definição se um texto deveria fazer parte, né, da Bíblia, do cânon sagrado ou não. Então, é uma questão posterior. Né? Mas aqueles homens, é bastante difícil a gente dizer muitas vezes, quando, por exemplo, o profeta Isaías escrevendo. Né? Se a gente abrir a palavra do Senhor, o chamado do profeta Isaías 6, e aquilo que veio posterior, né, que aconteceu depois do seu chamamento, do seu trabalho, da sua obra, do seu ministério, o tamanho daquilo para que a gente, de repente, pudesse pensar, não, ele tinha certeza. Não era, estava escrevendo para o seu povo num momento muito específico, né, e o texto que nos abençoa até hoje, mas a gente não tem como exatamente saber, né, como é que eles se sentiam quando estavam lendo. Eles tinham noção do que haveria de ser, né, estavam nos planos eternos de Deus, mas eles sabiam, sim, que eram usados pelo Senhor e eram fiéis àquele que nos chamava e nos convocava. Podemos seguir? Ô Anderson. Oi, Ricardo. Essa questão da inspiração, ela é interessante porque quando Paulo escreveu, ele não só escreveu o que está inspirado, o que está registrado na Escritura, tanto que tem uma carta que ele escreveu para a igreja de Laodiceia, que a gente não tem notícia dela. Paulo Talvez escreveu mais uma carta, também foi perdido. mais uma carta para a igreja de Corinto, que nós não temos ela. E assim, se achassem essas cartas hoje, elas não seriam inspiradas, porque o cânon já está fechado. Então, a inspiração, ela se dá, né, naquele período ali exclusivamente para aqueles homens. Alguns tinham digamos, a clara certeza, né, que aquilo que eles estavam escrevendo era inspirado, talvez em outros momentos nem tanta certeza, mas se revelam como inspirados porque foram acrescidos ao cânon, né? E aí tem uma série de coisas aí que não tem tempo para a gente falar de como que chega a essas conclusões hoje, né? Eu acho que mais para frente a gente deve falar disso também. Tem, no programa tem. Acho que tem um pouco mais adiante, a gente vai falar com mais detalhes a respeito disso. Então, é algo que a gente precisa pensar, porque a inspiração, ela cessa lá com João no Apocalipse. E isso tem um fator muito prático para nós, porque para o nosso tempo, porque, por exemplo, aqui em casa eu tenho aqui a Bíblia dos Mormons, dos Adventistas e dos Testemunhas de Jeová. E todos eles arrogam que são livros inspirados por Deus, mas não são. Porque a inspiração para registrar o que Deus quis que fosse registrado termina com o Apocalipse de João. Então, são livros não baseados no que Deus quis dizer, mas simplesmente em histórias que os homens quiseram. E essa questão da seleção, logicamente, que ela é um ato também sobrenatural, é um ato da parte de Deus, porque haviam muitos escritos, inclusive esses que nós citamos agora. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para Laodiceia, e essa carta não está no cânon. Então, por algum motivo que nós desconhecemos, né, essa carta não foi inspirada, como a outra carta que ele envia para a igreja de Corinto também, e tantos outros registros daquela época, né? Por divina providência, chegou até nós aquilo que cremos que Deus, de fato, quis que chegasse, né? Como revelação suficiente para que Deus soubéssemos o suficiente para sermos salvos. Anderson, posso só fazer uma observação? Pois não. Oi,
Eu acho assim, em relação à forma como a palavra de Deus foi escrita, desde o Gênesis até o Apocalipse, foram feitas de várias formas. Registros históricos, cartas que foram posteriormente identificadas como inspiradas por Deus, como as cartas do apóstolo Paulo, por vários critérios e maneiras de identificar essa inspiração. Outras foram feitas por sacerdotes, propriamente dito, né? Então, se nós formos falar que a palavra de Deus foi simplesmente somente inspirada, a gente corre um risco de entender que tem um Deus sempre falando no ouvido que tem que ser escrito. E não necessariamente foi isso. Trechos, Deus fala, escreve tal palavra, tal mensagem, tal profecia, porque assim diz o Senhor. Em outros textos, como, por exemplo, o próprio profeta, o próprio livro de Daniel, que nós estamos estudando de domingo, muita coisa é dado histórico. Então, não tem como nós falarmos que teve alguém ditando. Outros pontos, como inspiração, nós podemos pegar como o livro de Salmos, que são cânticos, que é adoração, que é súplica, e não necessariamente foi alguém ditando, não foi um registro histórico e não foi uma profecia. Então, se nós pegarmos de Gênesis até Apocalipse, foram várias formas, mas uma coisa que nós podemos definir como comum para tudo é que quem fez essa obra acontecer foi Deus, de várias formas, com várias pessoas, mas com o intuito de ser uma mensagem para nós, uma palavra para que pudéssemos aprender e recebemos a revelação de quem é Deus, além das revelações naturais que Ele tem dado para nós. Dizia no final da fala do Cláudio que a própria palavra do Senhor, ela cita fontes, né, que não são inspiradas, né? Pegar o livro das Crônicas, o livro de Reis, fala a respeito disso, algumas citações diretas a livros que nós sequer temos acesso, né? Foram livros usados na época a respeito dos registros históricos que foram usados, então, para fazer parte ali, né? Compor aquilo que o servo de Deus inspirado registrou. Então, vamos seguir. Nós estamos falando aqui sobre as obras do Espírito e eu gostaria de tratar com vocês agora aqui sobre um dos trabalhos, uma das obras do Espírito, o Espírito como regenerador. É importante que vejamos isso. Nós vamos ver duas questões do breve catecismo de Westminster que falam um pouco sobre isso, né? O Espírito Santo, então, sendo apresentado a nós como ministro do convencimento. A pergunta 29 do breve catecismo diz o seguinte, pergunta 29 do breve catecismo de Westminster. Os irmãos que porventura não tenham ainda o material, nós transmitimos há semanas atrás, depois vocês pedem a gente passa para vocês novamente, tá bom? A pergunta 29, como somos feitos participantes da redenção? A resposta, somos feitos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo Espírito Santo, ou seja, é Ele que trabalha em nossos corações, Ele que aplica a redenção. Evangelho de João, capítulo 3, versos 5 e verso 6. João 3, versos 5 e verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A obra de regeneração aqui, trabalho do Espírito Santo em nossos corações. E a pergunta 30. Como o Espírito Santo nos aplica essa redenção, a redenção adquirida por Cristo? A resposta, o Espírito nos aplica a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé. Muito importante isso. Operando em nós a fé. Fé como dom de Deus. Nos unindo a Cristo por meio dela, por meio dessa fé, em nossa vocação eficaz. Esse chamado eficaz nós veremos mais adiante. Efésios 2, verso 8 e verso 9, vai nos ajudar nesse sentido. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. O caráter aqui da obra redentora, da obra salvadora, ele é da parte do Senhor, iniciado e terminado por Ele, uma obra, como nós costumamos dizer, é bom que se aplique alguns termos, é uma obra monérgica, mono de um e energia de uma única força.
ela não é sinérgica, nós não cremos assim quanto reformados, no sentido de que Deus Deus precisa da nossa cooperação para a salvação. Nós podemos, por nossas próprias forças, impedirmos a ação do Espírito Santo no sentido de salvar. E eu vou deixar isso até como uma provocação para aulas futuras, onde nós vamos trabalhar com isso. Mas quem costuma ter aulas conosco, as pregações na nossa igreja, já tem uma noção disso que eu estou falando, tá? Com relação a isso, uma obra do Senhor, né? Não de obras para que ninguém se glorie, no sentido de que é uma obra da parte do Senhor em nossas vidas, mediante a fé concedida como dom de Deus. Um outro aspecto importante aqui da obra, do trabalho do Espírito Santo, além de redentor, a palavra nos apresenta o Espírito Santo como consolador. De novo, no Evangelho de João, agora no capítulo 15, verso 26. Diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o próprio Senhor Jesus dizendo aqui, o Espírito da verdade que dele procede, este dará testemunho de mim. Ou seja, é o Espírito que nos permite vivenciar a paz interna, ou seja, a dádiva de Cristo, e algo que desconhecido por aqueles que não são do Senhor, que não pertencem ao Senhor. A paz constante, mesmo diante das perturbações que nós temos nos nossos dias, dos conflitos que nós vemos proliferar, né, na nossa época, seja das dores, dos sofrimentos, das incertezas de um momento muito especial que nós estamos passando aqui, né? Essa paz nos é assegurada, nos é mantida em nosso coração pelo Consolador, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, que nos foi outorgado e que habita em nós, né? É a obra do Espírito Santo. E a gente muitas vezes vê isso na vida do crente. Em meio a tribulações, a terríveis dificuldades, ele pode encontrar essa paz que só pode vir da parte do Senhor. Mais um texto nesse sentido, carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 8, verso 27. Corrigindo o verso 26. Romanos 8, 26. Assim é a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. A obra e o trabalho do Espírito Santo e a importância da obra de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo redentor, o Espírito Santo consolador. Nós, nesse sentido, e como fruto, né, da atuação do Espírito, aquilo que nós conhecemos como frutos do Espírito, né, é um texto bastante conhecido de nós todos, Gálatas 5, 23. Eu gostaria de ver com vocês um pouco a respeito disso. Uma vez cheios do Espírito Santo, uma vez plenos do Espírito Santo, a gente deve frutificar como evidência dessa relação com Ele, dessa relação com Deus. Gálatas 5, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como eu disse, né, a gente muitas vezes pensa um pouco a respeito dessa relação que nós devemos ter com Deus e da questão de estarmos plenos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando diz que a gente não deve se embriagar com vinho, né, fazendo ali uma leitura na carta de Paulo aos Efésios, a gente não deve se embriagar com vinho, mas ele diz como que a gente deve viver, né, falando entre nós com salmos, entoando, louvando ao Senhor de coração, né, com hinos, né, e cânticos espirituais. E é uma questão aqui de ordem para nós, não de uma opção, para ter o Espírito muito mais do que residindo, mas presidindo as nossas vidas. E essa figura do querido pastor Hernandes Dias Lopes, eu ia falar um outro nome do Estevão aqui, mas não, Hernandes Dias Lopes fala a respeito disso, né? Essa questão da plenitude do Espírito, da diferença, né, do Espírito Santo simplesmente habitar em nós, mas realmente
presidir as nossas vidas, a gente deve buscar a plenitude do Espírito nesse sentido, né? E os frutos do Espírito, como a palavra do Senhor diz, são aquelas coisas sobre as quais a lei não vai incidir, né? Porque, na verdade, eles não ferem a lei, né? Então, é aquilo que nós somos encorajados, ordenados, desafiados a fazer. Eu falei nas últimas 2 aulas da escola dominical, nós estamos falando sobre dons, né, do Espírito. E uma das coisas importantes, acho que vai servir para nós aqui, pensarmos um pouco, e não fazer toda a recapitulação daquela aula, né, das 2 aulas, mas trabalharmos com relação aos dons, porque isso causa bastante confusão no nosso meio, como a serviço ao Senhor, serviço aos irmãos, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, 1 Pedro 4:10, vale a pena nós abrimos juntos esse texto. 1 Pedro 4:10, a questão do dom como serviço, né? E como cada um de nós recebeu ao menos um dom do Senhor, né? Ou vários dons, né? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O dom como serviço, o dom como algo que cada um de nós recebeu ao menos um, né? Nós vemos aqui múltiplas formas de servir, como um corpo deve funcionar, né? Com várias funções, para nós possamos desempenhá-las no corpo de Cristo para a edificação do seu povo, para a edificação da sua igreja, né? Então, muito mais longe da questão dos dons causarem divisão, que muitas vezes acaba acontecendo, que a gente vê muitas vezes sendo designados como dons, de fato, coisas que não são dons da parte do Senhor, e principalmente se pensarmos nas listas do apóstolo Paulo, mas daquilo que realmente deve gerar, né? E aquilo que caracteriza um dom. Serve para comunhão ou para edificação do corpo, serve para serviço, né? No sentido de que devemos servir antes de sermos servidos. Mais um texto, meu penúltimo texto desta noite, Romanos 12, falando especificamente sobre isso, Romanos 12, do verso 3 ao verso 8. Último texto dessa noite, refletir um pouco sobre tudo que nós estudamos aqui. Romanos 12, 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, só esse primeiro texto aqui já daria para a gente conversar bastante, né? Sobre a questão daquilo que muitas vezes a gente pensa sobre nós. Na maioria das vezes seria um grande negócio comprar a gente pelo que a gente vale e vender a gente pelo que a gente acha que vale, né? Os apóstolos fazem um desafio aqui, né? Cada um de nós que a gente não pense a respeito de nós mesmos aquilo que convém. Verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Lembra que eu falei da questão da multiforme, né? Multiforme graça aqui e da multiplicidade dos dons concedidos aos homens. Verso 6. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se nos fazê-lo. Verso 8. O que exorta, façam com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Alguma lista aqui de dons, né? Vocês existem outras listas também, e da maneira com que a gente deve exercer, da maneira com que nós devemos exercer cada uma dessas funções importantíssimas e indispensáveis dentro do corpo de Cristo, né? Uma palavra que fala bastante a respeito disso, a gente pensa aqui no verso 8, é com diligência, né? Fazendo isso de uma maneira muito célere. A gente pensa em diligência, muitas vezes é uma linguagem até policial, né? Os policiais se partiram, saíram em diligência, saíram apressadamente para perseguir alguma coisa, e deve ser o mesmo sentido que nós devemos adotar com relação às coisas relativas ao Senhor, as coisas que pertencem ao Senhor, as
coisas relativas à obra do Senhor, ao povo do Senhor, à casa do Senhor. Nós possamos agir, né? Tendo o Espírito Santo habitando plenamente em nós, frutificando o Espírito Santo, possamos usar os dons que o próprio o próprio Senhor nos dá para o serviço e edificação do seu povo na face da terra. Basicamente, acho que é isso que a gente tinha programado aqui para pensarmos, algumas coisas mais importantes com relação às questões mais difíceis, né, relacionadas à divindade, a questão da obra do Espírito, né, essa questão final aqui sobre os frutos e os dons do Espírito. É assunto para bastante reflexão aqui, até onde nós fomos. Poderíamos ir muito mais adiante, mas creio que não seria até produtivo nesse primeiro momento. Como eu disse, a caminhada nossa é repleta de aprendizado, com o qual nós seremos desafiados, com o qual nós nos encontraremos muitas vezes, com o qual nós debateremos muitas vezes em nossos corações, e sempre a iluminação do Senhor, no sentido de aclarar as nossas mentes e trazer, né, a nossa mente cativa à vontade do Senhor, sempre subjugada à sua palavra. Alguém quer comentar alguma coisa? Dúvida? Alguma coisa ainda que não ficou claro? Contribuição? Enquanto vocês pensam, eu vou passar para vocês agora nos próximos dias. Eu não quis passar nessa semana, eu vou depois formatar isso de uma maneira inteligível para vocês e passo essas últimas 2 aulas, tá? Uma vez só, passo nos grupos ali do WhatsApp dos catecúmenos. Alguém quer falar alguma coisa? Dúvida, sugestão ou crítica? Eu tenho uma dúvida, irmão. Pois não, Anderson. Então, eu posso dizer que o regenerado, né, que se falou sobre regeneração, né, ele obrigatoriamente deverá apresentar os dons e os frutos. Se essa pessoa não apresentar, ela é de fato regenerada? Bom, a questão muitas vezes dos dons, até o que Paulo chama a atenção de Timóteo, para que não despreze, não ignore, não coloque em segundo plano. A palavra agora está me escapando aqui. Então, a gente é desafiado a isso. O que a Bíblia fala claramente é que recebemos dons da parte do Senhor, né? E na parábola até dos 10 talentos, a gente pode fazer traçar algum tipo de paralelo com relação a isso. Aquilo que Deus concedeu a cada um de nós e a responsabilidade que nós temos de colocar isso em prática. Isso é um ponto importante. Que Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele não ignore ou não despreze o dom que ele tem. É algo que eventualmente pode acontecer, né? Nós desprezemos esse dom ou enterremos o talento, se assim podemos dizer. Seja como for, isso não é a vontade de Deus para nós, isso é claramente expresso nas Escrituras. Como tantas vezes nós deixamos de cumprir o que Deus fala, podemos caracterizar isso como um desvio, ou seja, como um pecado mesmo. A outra questão, e eu acho que isso é mais gritante, é com relação aos frutos do Espírito, né? Porque da mesma maneira que Paulo fala a respeito, ele faz listas de virtudes, de dons, né? Daquilo que se espera do crente, daquele que é alcançado, regenerado pelo Senhor. Ele também faz outras listas terríveis, pavorosas, sobre aquilo que a gente não vê ou não deve ver no crente. O grande problema é quando a gente começa a ver mais da lista daquilo que não se deve ter na vida do crente do que aquilo que deve ter, né? Eu acho que essa é a grande questão. Ou seja, se você é a macieira, obviamente vai ter que dar maçã em algum momento da vida. Se sai uma pera lá, vai ser algo estranho. Se sair um figo lá, vai ser algo estranho. Então, a gente vê essas listas daqueles que são os frutos, né, do Espírito e aquilo que, de fato, se espera da vida do cristão, né? Se isso não está transparecendo, ou se, pelo contrário, é desamor que está aparecendo, né? Se não é paz, é guerra, um espírito de guerra, belicoso. Se não é longanimidade, se não é benignidade, se é malignidade aqui, se é maldade, se é infidelidade, né? Se não é mansidão, aí a gente tem um grave problema. Nós temos um grave problema com relação a isso. A ponto, sim, de questionarmos, né, em que ponto isso está na vida daquele, então, que se diz, né? Se diz um regenerado, né? Existe uma distância muito grande daquilo que muitas vezes as pessoas afirmam ser, ou até querem ser,
daquilo que elas de fato são. O Anderson, Pois não. uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo. Quando nós falamos de uma vida regenerada pelo Espírito, pelo menos ao meu entender, e da minha época, da minha vida cristã, não é do dia para a noite que você sai do mundo de imundícia e se transforma com todos os frutos do Espírito. Isso é algo que durante a caminhada você vai lutando, vai conquistando, Deus vai te ensinando, vai te transformando para que você adquira esses dons, adquira esses frutos. Não que de repente já se converteu, se regenerou e já virou super crente, né? E em relação aos dons, nós temos um problema muito, às vezes vejo isso muito nessas últimas décadas, que quando se fala de dons do Espírito, sempre vem aqueles dons espetaculares, mas o dom de ser hospitaleiro a gente não presta atenção, o dom de varrer a igreja a gente não presta atenção, de receber as pessoas a gente não presta atenção, de amar a gente não presta atenção. Eu aprendi, pelo menos, na minha vida cristã, que pelo menos um dom nós temos, o dom do amor, né? E os demais, o Espírito vai distribuindo conforme Ele quer. Não adianta nós lutarmos para querer alguma coisa que não é da vontade de Deus. É interessante justamente essa questão de em que pé que está, né? Em que ponto da caminhada cristã se está. Né? Isso é importante se diga, com certeza, bem, né? Para que se avalie, né? Não é da noite para o dia. A gente vê algumas coisas que são mais rápidas que outras, o processo de Paulo, né? Mas é um pouco diferente nesse sentido. Mas o que é bastante importante com relação aos dons é justamente isso. E realmente as pessoas têm muito, porque realmente é algo, como você disse, né, mais espetacular. Então, as pessoas pensam muito naquilo que a gente vê na era apostólica, né, e aquilo que realmente, de fato, como nós comentamos na última aula, aquilo que de fato aconteceu até que a palavra de Deus, até que a revelação estivesse toda ali fechada, fechado, das necessidades muito específicas daquele período, né, que eles tinham, e aí muitas vezes as pessoas tentam fazer uma transposição que ela invariavelmente não tem sucesso nos nossos dias com relação a aquilo. Só para fechar aqui minha parte, até quando nós estamos estourando nosso tempo, é algo muito interessante nos nossos dias, quando nós falamos de inspiração agora há pouco, e eu sempre falo isso para quem tem aula comigo. Quem tem aula comigo já deve ter ouvido isso alguma vez. Eu me arrepio quando eu estou em algum lugar, e aí em algum lugar que se diga um ambiente cristão, que alguém diz assim, diz o Senhor, e a Bíblia está fechada. Se não for para recitar um texto bíblico, eu ouvi isso hoje nos nossos dias, assim diz o Senhor. Eu arrepio, porque isso é muito complicado. Se você tivesse um Jeremias, se tivesse um Isaías, né, o apóstolo Paulo falando, quando eu ouço isso, me dá um arrepio, sabe? Aquele arropeio, porque a gente vê isso acontecendo muitas vezes, e isso é semente de problemas, é semente de muita complicação. Irmão, para terminar, então, Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que tivemos de estarmos juntos, ó Deus, apesar da distância física, e por prover meios também para que nós possamos conversar sobre a tua palavra, aprendermos, e que clamamos sempre a tua iluminação sobre os nossos estudos aqui, que o Santo Espírito trabalha em nossos corações. Nós, ó Deus, reconhecemos a nossa incapacidade diante da grandeza da tua palavra, da necessidade que temos do auxílio do Senhor. Pedimos que nos abençoe no decorrer ainda dos dias dessa semana. Fala aos nossos corações, cuida de cada um aqui. Lembramos a Deus dos irmãos da nossa igreja, que temos, da lista que recebemos sempre, convidados. Cuida de cada um. Obrigado por o Senhor ter cuidado de cada um, tem participado das aulas aqui. Nós oramos e agradecemos por tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito bom estar com vocês.